nada não. Tá bom? Tá bom. Fala, meu amigo. Cabeludão, cara. Meu Deus do céu. Tá ouvindo um áudio legal aí? Ô, Aquiles, sabe o que eu tô pensando, cara? Vou pegar minha máquina amanhã, vou pedir minha filha pra raspar meu cabelo. Até falei com ela. Vou ficar chateado comigo não, vou passar 4. Será que eu tenho coragem? Aquarela, tudo bem? Fala, Vinícius. Aí, já chegou o cara aqui. Oi, Aline, tudo bom? Vocês estão ouvindo legal aí? Como é que tá o som aí? E perfeito. Tá me ouvindo? Tá legal? Certinho. Dá uma virada na câmera aí, Léo, pra ficar vertical, que ela tá horizontal. Por causa do fone, né? Deixa eu ver aqui. Fala, Nabuco. Tava lá na live da Viviane agora, estávamos lá, né? Show de bola com a Duda. Agora foi? Ficou ruim, né? Ficou ruim? Não, pra mim tá ok aqui. Não precisa usar o fone não, é porque a tua câmera tá virada. Se você quiser ficar sem o fone, pode ser, rola legal. Aê, garoto. Tava te vendo do lado. Tranquilo? Tranquilo. Tá me ouvindo? Só tá dando... Tô ouvindo bem. Que bom. Tá dando um eco pra mim aqui. Não sei se o pessoal tá ouvindo esse eco também. Pode ser da sala. Abaixa só um pouquinho, então, de repente, o volume. Tá ouvindo legal? Perfeitamente. Show. E Então, tá entrando o pessoal aí. tô vendo. Paisagem, Eliette, vê se tem algum amigo teu aí. Dá um oi. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Chegando pouco a pouco aí, tô vendo de alguns nomes conhecidos. Tá com eco ainda, que eu tô falando. Cara, de repente vai ser melhor com fone. Então coloca, fica à vontade. Só vai ficar do lado o vídeo. Tranquilo? Tranquilo. É onde fica de lado. Ficou de lá. Segura. Se sente à vontade aí. Esse dia eu fiz uma live também segurando, tranquilão, amarradão. Já sei. É um bate-papo. Lembra aquele nosso bate-papo de trabalho lá que a gente para? Sim. Quando para... Sei que... tá botando minha voz. Melhorou o eco aí, pessoal? É porque como você botou Você deve ter botado o fone a caixinha de som do seu aparelho deve ser embaixo, igual o meu. Aí quando sai a minha voz aí pra você, ela volta, entendeu? Entendi. Com o fone fica melhor. Melhorou. O pessoal tá dando feedback aqui. Que bom. Cara, a gente só tem 1 hora, tem coisa pra caramba pra falar. Vamos levar. Quem quiser fazer perguntas aí, a gente já vai prefixando. Vou prefixar uma mensagem aqui. Brincar é coisa séria. Eu vou botar um ponto de interrogação. Não vou botar uma exclamação, não. Brincar é coisa séria? Acho que é melhor, né? Vou dar com uma pergunta. O que você acha? A gente tira as dúvidas no meio do caminho. Cara, queria agradecer, porque quando eu comecei o negócio de live foi com psicólogo, não sei se chegou a ver isso. Foi assim que a gente entrou em quarentena e senti a vontade de ajudar as pessoas e veio na hora, chama um psicólogo e faz uma abordagem sobre esse momento, né, que eu acho que a gente tem que estar muito bem mentalmente, porque é uma coisa muito nova, a gente não tem ideia
de como vai ser, né? E aí eu chamei esse psicólogo, ele aceitou na hora. A primeira foi super bacana. E aí tivemos um feedback de alguns, até pacientes dele que não assistiu, queria fazer outra, fizemos outra. E aí veio o estalo de abordar vários temas, né? E aí veio o tema do contador, que também era um momento pertinente para abordar algumas coisas sobre contabilidade, sobre nossas declarações, quem tem que fazer, sobre o MEI, sobre essa ajuda emergencial. Foi muito bacana a live também. Depois com o Nabuco, que é o Renato, que não sei se está aí ainda. Foi fantástico, cara. A gente vai fazer uma na segunda-feira sobre liderança, que eu acho que é um momento para a gente falar de liderança, sim, né? Que é um momento totalmente diferente até para a liderança. Como que a gente lida com a liderança nesse momento? À distância. E aí, já tinha conversado contigo, né, sobre a gente fazer uma que é um assunto que a gente sempre para quando a gente está no trabalho, até para apresentar o pessoal aí, a gente trabalha no SESC, a gente não está aqui como funcionário do SESC, estamos aqui como professores de educação física. Manda um oi aí, que a Carolina está mandando um oi, tio Léo. Oi, Carol, tudo bem? Né? Carol, e aí... Como é que tô, Carol? E aí fica bem claro que o pessoal que a gente não está aqui como SESC, apesar dos dois serem funcionários do SESC, a gente está aqui como professor para poder tentar ajudar de alguma forma esse momento, porque eu acho que é um momento bem, bem diferente, né? Não tenho certeza que é para todo mundo bem diferente, a gente precisa tentar ajudar de alguma maneira. E eu creio que vai ser bem produtivo o papo que a gente vai ter. Eu estava conversando já com alguns amigos, até nas nossas reuniões, momento ímpar, né? Então, todo mundo está meio perdido o que fazer, o que pensar, né? A rotina do dia a dia, né? Tá mexida com todo mundo. Até quem não pode ficar em casa, está indo na rua, porque tem que trabalhar, a rotina mudou, as relações mudaram. Mas, né? A gente está aqui para jogar um pouco eu brinco que é um pouquinho de conversa fora, mas é uma conversa que tem um fundamento técnico, né? Vamos levar do mesmo jeito que a gente leva no trabalho, quando a gente para falar de atividade, de projeto. Se a gente não der um fim no assunto, não para, né, cara? A gente leva e vai embora. E é muito gostoso, porque é um assunto que envolve todo mundo, né, cara? Independente da idade. E aí, quando a gente fala de brincar, a gente pensa muito em criança, né, Léo? Sim. Já de cara. Mas eu costumo muito falar, a gente conversa sobre isso, se todo mundo soubesse quão importante é brincar, a gente nunca parava de brincar, né? E a gente vai abordar um pouco sobre isso. Queria que você começasse, cara, falando um pouquinho com a sua expertise aí nessa área, sobre o brincar, né? Não precisa se aprofundar muito, fica à vontade, se quiser usar termo técnico, a gente já conversou sobre isso, fica à vontade. Mas qual é a importância do brincar para o desenvolvimento de uma criança? E aí, se você quiser fazer uma abordagem até sobre o adulto também, qual é a importância do brincar? Então, brincar, né? Até devolvo a pergunta, né? O brincar é coisa séria. E há quanto tempo a gente não brinca? Quanto tempo o adulto não brinca? Ou acha que não brinca, porque... Tudo bem, a gente tem uma profissão que tem esse caráter um pouco mais leve, a gente tem um grupo de trabalho bem receptivo para brincadeiras, mas a gente brinca. Você brinca no seu trabalho, quem está assistindo brinca com seus filhos, ou acha que brincar é só uma coisa da criança que tem que acompanhar, né? E para falar sobre brincar, eu faço um leve apanhado histórico, né, para mostrar a importância dele. Existem registros do Egito Antigo em tumbas que foram encontradas bonecas, bonecos, bolas. Tumbas andinas, a gente acha de crianças, você acha o brinquedo da criança que foi sepultado junto com a criança. Então, com o passar do tempo, você vai vendo que desde antes de Cristo já tinha essa necessidade do brincar, né? O próprio jardim de infância, que veio por volta de 1700 e tal, com Froebel, é um jardim. Então, para florescer o jardim, você precisa irrigar, estimular. E para estimular, a gente precisa que a criança brinque, que ela seja ela mesma, que ela demonstre o que ela faz, as emoções dela, as ansiedades. Ela aprenda a fazer por si só, ali junto com a nossa observação, como professores, pais, adultos, né, já um pouco mais conscientes, a relação social dela,
né? Eu sempre gosto de uma frase que tem um livro do Freud e a Fantasia, que ele fala que a criança é um poeta, porque a criança muda o mundo de acordo com as funções dela. Ela cria um mundo e o mundo dela, o mundo gira em torno dela. Então a criança é um poeta. Então tá aí a importância do brincar, da criança poder entender o mundo, aquele mundo que ela está chegando, e interpretar e passar como ela trabalha, como ela funciona, a essência dela, no caso. Sim. E todo mundo foi pego de surpresa porque a gente não imaginava que isso ia acontecer, né? De quarentena, de ficar em casa, poucos estão indo trabalhar. E aí a gente cai numa novidade, além do não ir trabalhar, que é uma novidade da rotina doméstica, né? Porque às vezes deve ter casos aqui que só o marido trabalha, ou só a esposa trabalha, ou não são casados, mas, né, tem um só e a criança fica com alguém, ou fica numa escola, ou fica na creche, tem vários casos. E aí, entrando nessa rotina, e eu também estou incluído nisso, a gente começa a perceber algumas coisas, inclusive o brincar muito latente. Quem tem criança em casa, que é o meu caso, ela quer 24 horas, se não colocar uma rotina, não colocar um limite, vai embora, 24 horas, só quer brincar, né? Então é bacana também a gente até interagir com os pais aí, quem tiver aí, sobre isso, sobre a rotina, né, cara? Porque tem que continuar uma rotina, até para quando a gente voltar ao normal, como todo mundo tá falando que a gente nunca mais vai voltar ao que era antes, ao normal, mas a gente precisa estar equilibrado. Eu sei que não vai ser quase que impossível manter uma rotina do que tinha antes. É impossível porque você está dentro de casa. Mas você precisa tentar manter uma rotina de estudo, né? De trabalho. O que você acha sobre a rotina hoje e o que a gente pode ajudar aí os pais que estão na live? Cara, essa rotina dia a dia tá bem impactada, né? Eu tenho sobrinhos, né? Eu não tenho filhos e tal, mas tenho sobrinhos, acompanho de perto o meu irmão, que é meu vizinho aqui. E primeiro a criança seguir o que os pais determinam, não só a questão de obediência não, por rotina, porque muitas vezes associa a dever ou a atividade à escola e não a relação de casa, né? Então a criança entender que é necessário parar em algum momento. Algo que eu acho que é importante a gente pensar com essa relação de home office: pais, mães, muitos trabalham, né? Então, de uma maneira geral, acaba o espaço. Eu estava até discutindo isso aqui em casa. Mandaram o dever para a criança fazer. E aí você vai ver que a criança tem que fazer o dever de casa, a videoaula que veio da escola, algumas escolas estão fazendo. Só que ao mesmo tempo a mãe tem que fazer o trabalho por home office e o pai também. Então a ocupação dos espaços. Hoje eu acho que o Mário falou na nossa reunião, tive que reativar um computador antigo de casa para conseguir dar demanda para todo mundo. Então isso tudo vai mudando. Eu aproximei um pouco aqui o microfone, gente, vê se melhorou. Se alguém puder dar para você, tá bom, Ian? Tá ótimo para mim, já tava. De repente pediu o pessoal aumentar um pouquinho o volume do celular também, porque o meu aqui tá perfeito. Sim, que eu até dei uma aproximadinha aqui. Mas ótimo. Como mudou essa relação de dia a dia em casa, né? Então, e a gente sabe quanto é exaustivo, né? A gente percebe, a gente dá aula dia a dia com as crianças, e uma criança em casa com os pais muda o comportamento completamente. Então vai querer atenção, vai demandar atenção. E como a gente entra nisso e também mostra mostrar para a criança que nem tudo é brincadeira. Ela vai ter responsabilidades, ela vai ter que entrar na rotina dela de certa forma. Sim, sim. E esse lance da rotina eu tô vivendo aqui, cara. Que a gente tá nesse mesmo que você falou aí, é a minha vida. Tipo, minha esposa tá no home, eu também. E a minha filha tem as tarefinhas dela. Porém, o tempo inteiro brincar. Quer brincar. E a gente tem que... eu converso muito com ela sobre as tarefas. A gente tem que ter limite. Não dá pra brincar 24 horas. A gente tem horário do dever, como se fosse na escola, de 1 hora até as 5 ela fica comprometida. Se ela terminar, mandar para a professora lá, tiver ok, a gente dá uma lida, beleza. Agora não, tem a rotinazinha dela
direitinho, porque senão a gente também não consegue produzir, né? Sim. A gente tem fome e não consegue produzir. E aí, já entrando nesse lance do brincar da criança, que a gente vai começar a falar sobre isso, já falando da rotina, dos limites, a gente precisa, se tiver alguém com algum problema aí, alguma dúvida, pode ficar à vontade, eu vou colocando aqui, vou prefixando aqui no lugar do tema. Tem alguém com dificuldade aí da rotina? Porque eu tenho uma, né, cara? Tem gente que tem 2, tem 3, né? O Mário tem 2, né? Ele comentou lá que Sim. 2, ele e a esposa em home, e os 2 precisando estudar. Então, assim, ele falou, ele não sentia falta do computador. E agora ele precisaria ter 4 simultaneamente, né? Então, assim, deve ter algumas famílias aí, o ideal seria fazer um rodízio, fazer um horário, né? Por exemplo, aqui em casa, o trabalho da minha esposa é muito mais online. Então, é o tempo inteiro, ela consegue reunião, trabalho, e aí o meu eu consigo produzir melhor à noite. Quando ela acaba o dela, aí ela fica com as tarefas, com a Duda, e eu foco e vou até terminar. Ontem eu terminei 2 horas da manhã de fazer um trabalho aqui. Então, como o nosso é um pouco mais flexível, algumas coisas, algumas respostas, a gente vai conseguindo organizar. Eu fico imaginando, e falei com ela isso, se fosse os 2 no mesmo problema. Os 2 direto, reunião, cara. E a neném e as tarefas, como que iriam ser? Então, eu me coloco no lugar das pessoas aí, deve ser bem difícil. Então, manda um abraço pra Karine aí, que ela já mandou tchau 3 vezes. Agora, Larissa, muito legal. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, Karine? Fala para elas ficarem até o final aí, que a gente vai ter um desafio aí, né, para elas no final. Sim. A ideia, gente, é que a gente conversar bastante sobre essas rotinas, falarmos sobre o brincar, algumas brincadeiras, né, por si só. E a gente vai desafiar vocês a brincarem de certa forma e devolverem pra gente, para ter esse diálogo. Falando em rotina, a gente vai pegando muita coisa, né? Ainda mais tendo muitos alunos, contatos com muitos pais de alunos. Mas hoje foi até um fato curioso que é da minha irmã. Minha irmã tem 2 filhos, uma de 9 e um menino de 5. E os 2 estão nessa situação de escola e tal. E minha irmã pegou e escreveu como se fosse uma agenda. No vidro da varanda existe uma agenda das crianças de rotina, porque cada uma vai entrar em sua aula em algum momento, então já tem uma organização. Provavelmente ali também no momento do brincar, porque às vezes quando um está na aula, o outro não pode ficar na TV, porque atrapalha. Mas a gente começa a perceber as técnicas que as pessoas vão construindo e é bom a gente partilhar. Foi uma coisa simples, escreveu no vidro. Sim. Até ficou interessante, né? Então a gente vai vendo como as crianças estão criando. Chamou até a atenção das crianças, né? Sim, essa rotina é tão diferente, tão louca, que outro dia aqui eu moro num condomínio de casas e a gente tem uma vizinha, um casal da frente, que tem uma criança, acho que ela deve ter uns 2 anos, não, menos de 2 anos. Minha irmã botando assim mesmo, aqui embaixo. A gente está aqui ouvindo a vantagem de morar em casa, que você ouve, vê criança no quintal, né? Então você consegue. Só que os meus vizinhos ela é bancária e ele acho que é web designer, alguma coisa assim nessa linha. Então não são da área, por mais que brinquem com os filhos. Aí minha esposa estava aqui ouvindo, né? E conversou com a vizinha, que já não sabia mais o que fazer para entreter a menina. E basicamente a gente tem um bambolê aqui, apresentou um bambolê, falamos sobre o circuito. Aí no final do dia ela adorei, a Lívia não para de brincar, ficou correndo no circuito um dia atrás do outro, né? Avisando para todo mundo que está falando circuito. Então às vezes um objeto. Então é disso que a gente vai falar hoje. Às vezes um objeto, a gente faz um mundo de brincadeiras. Às vezes dá um objeto na mão da criança e deixa ela criar. Porque, né? Como dizem, especialistas de brincar são eles, né? Isso aí, entrar nesse assunto do especialista, eles que são, né, cara? Às vezes a gente quer elaborar muito, quer fazer um mundo para eles, quer dar um mundo, quer comprar, quer ter, né? A gente acaba entrando nesse capitalismo aí, tem que ter, e a gente acaba não sendo, não brincando, não aproveitando, porque às vezes você até dá, compra, entrega, mas aquilo não é nem utilizado, né? E tem uma gama enorme de poder utilizar.
qualquer tipo de material, né? Entrando nisso aí, eu queria que você abordasse um pouco sobre isso, né? Quem são os especialistas em brincar e sobre um pouco de material. Fica à vontade aí, dá uma aula pra gente aí. Perfeito. Bom, começa que os especialistas são as crianças, né? Não sou eu, não é você. A gente é especialista, talvez, em observar as crianças. Observá-las brincando e dali intermediar as brincadeiras, mediar e ter o olhar um pouco mais crítico, um pouco mais direcionado para as necessidades. Né? Você falou uma coisa muito interessante agora, e eu brinco muito sobre isso. Na verdade, são dois exemplos. Eu sempre falo que, às vezes, na hora de dar presente para a criança, é mais fácil dar uma caixa de papelão. É impressionante, você dá um presente para a criança vai na caixa. Então, ela brinca com a caixa. E eu sempre dou um exemplo, estou 7, 8 anos já trabalhando, 7 anos, 8 anos trabalhando diretamente com o público infantil. Já trabalhei com públicos PCD e tal. E eu tenho sempre como exemplo, das primeiras aulas que eu dei, estava com as crianças de 4 a 6 anos, eu montei todo o conteúdo, achei maravilhoso, ia funcionar. As crianças se encantaram pela catraquinha de mexer, subir e descer a rede de vôlei. Então você estuda anos para ter que parar em algum momento e fazer uma brincadeira com a catraca de vôlei, com a rede subindo e descendo. É o que desperta a atenção e é assim mesmo. Os pais vão perceber isso em casa, que às vezes está falando de A, a criança pega C, Z, D, W. Então, em cima desse brincar, né, eu estava lendo, tentando, até falei que você vai dar uma estudada mais, e uma atividade simples. Hoje em dia a gente acaba vendo mais TV, as crianças vão ver mais TV, ou ficar mais na internet por algum motivo. Vendo mais TV, elas vão acabar assistindo mais comercial, natural, né? Que tem uma série de implicações positivas e negativas, não vem ao caso agora. Mas uma atividade simples, que dá para te fazer comerciais de TV, é começar a querer a criança. O que você gostou? Qual que você gostou mais? Por que você gostou? E começar a relacionar. Ver um comercial, porque é amarelo. E você tentar puxar, o que mais de amarelo você viu no dia? Aponta para mim. Então, nisso você vai usando o que está na TV. Então, busca um objeto amarelo para mim. E as crianças vão começar a associar aquela cor que ela viu, que ela gostou. Você vai entendendo mais dos gostos dela. Né? Nesse caso, um exemplo simples de uma cor favorita, algo que chama atenção. E até de conteúdo. Qual propaganda que chamou a atenção? Vou falar sempre de família e de alunos, né? Voltando, minha sobrinha, que está com 9 anos, ela adorava uma novela que era com... A entrada da novela era viciada, que era um robozinho, um lagarto, um dragão. Um dragão não, um dinossauro. Ela ficava louca assistindo aquilo, né? Porque até que tinha uma hora que o robozinho explodia, o dinossauro virava um assim. Então, uma coisa simples, teoricamente, simples, né? Uma produção, chamava a atenção e prendia a atenção de uma criança. Então, gera gostos, atenções, coisas que chamam a atenção dela. Entrando nisso que você está falando aí, eu vou até sugerir uma atividade aqui, para quem estiver aí, uma atividade, vamos falar, tecnológica, né? A gente está usando muitos esses termos aí, as crianças usam muito, não tem para onde correr. E minha filha me ensinou um jogo esses dias, minha filha tem 8 anos, Eduardo. A gente brinca muito, cara, a gente brinca muito, muito mesmo. E ela chegou para mim, pai, vamos brincar. Eu falei, vamos. Vou botar aqui no YouTube. Aí ela colocou no YouTube, que eu deixo ela ver o YouTube, acompanhado, lógico, eu acompanho tudo que ela vê. Ela botou no Incrível, já viu esse canal? É um canal que só fala de curiosidades, né? Quem tiver aí, dá uma olhada lá. E tem uma parte desse canal que é só sobre perguntas, dúvidas, sabe? Coisas muito maneiras. E aí, mandar um abraço pro pessoal que tá entrando aí agora. Pessoal, no final tem um desafio aí, valeu, Simone. E aí ela botou esse Incrível, tem vários, uma sequência de vídeos falando sobre desafios, tipo, até curiosidades culturais do mundo, de brincadeira, várias curiosidades. Aí no final eles dão um tempo para você parar o vídeo, você pode dar um pause, e aí você responde. O adulto responde, a criança responde, para ver quem vai ganhar a brincadeira. Aí, ela que me ensinou, cara. E vira e mexe, a gente joga isso, a gente se diverte, e eu erro, ela erra, a gente... Quer dizer, uma brincadeira tecnológica, vai estar usando o celular, né? Uma coisa que eu costumo falar muito quando algum amigo, conhecido perto de mim, aborda uma criança e fala, você nunca vai saber o que é brincar.
Eu não gosto muito que os adultos falem isso. Quem tiver aí, é uma opinião minha, porque mudou, cara. O mundo mudou. Agora a gente vai ver mais uma mudança. Vai mudar muito a nossa cultura, né? E a gente precisa entender que o que a gente brincou, o que a gente viveu, mudou. A nossa cidade mudou, as nossas ruas mudaram, né? Tudo mudou, a violência mudou. Então isso impactou numa dificuldade para as crianças brincarem do que a gente brincou. Né? Tanto que algumas brincadeiras mudaram o nome. Esse dia ela veio, pai, vamos brincar de stop. Eu fui ver, era dedonha. É dedonha. É stop o nome agora no aplicativo do celular, que você brinca à distância. Mais uma dica aí. Essas dicas que eu tô dando aqui, Léo, eu montei um e-book. No final eu vou botar o site aí para quem quiser baixar. Ele tem até um valor, mas eu vou botar de graça agora. A partir de hoje vai estar gratuito lá no site. Quem quiser baixar, tem algumas dicas de brincadeira de 0 a 12 anos. E a gente, conforme vai falando, tiver alguma ideia aí, quiser falar também de brincadeira, fica à vontade. Sim. Tem alguém falando alguma coisa aqui? Carolina faz Carol. Isso? Carol brinca do Incrível. Incrível, aí, viu? Então fica a dica aí da tecnologia. Né? Do material que a gente estava falando. Sim, essas ferramentas são fundamentais. O brincar não acabou, ele mudou de figura, de roupagem. A gente trabalha muito com isso, a questão de resgate de alguns jogos antigos. Sim, é importante, até para saber o que seu pai e sua mãe faziam, do que eles brincavam, para ter uma troca, até para a gente relembrar, voltando àquilo que eu falo, o brincar para o adulto também, né? Mas a gente pode pensar em N materiais. Estávamos conversando hoje aqui e pensamos o seguinte: dá um objeto para a criança e a gente transforma. Por exemplo, uma bolinha de papel. O ato de a gente pegar um papel, arrancar o papel, já é um trabalho do caderno, já é um trabalho de coordenação. Amassar o papel e transformar numa bolinha de papel, uma coordenação motora fina. E quantas brincadeiras podemos fazer com papel? Primeiro que, já que está tendo boa parte das pessoas que estão trancadas em casa, com papel de bolinha de papel a gente não vai quebrar os móveis. Então já é um bom conselho para todo mundo. A chance de roubar um vaso de plantas e quebrar em casa é menor, né? Mas dá para fazer desde exercícios de malabares, joga pro alto, bate palma e pega, desafia um ao outro. Né? Joguei pro alto, bati a mão no chão, peguei de volta, agora é você, pai, você, mãe. Né? O pai faz. Lançar um pro outro, o jogo de lançar e segurar, você já trabalha essa percepção de espaço. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Né? Na minha aula a gente pode fazer bagunça, as crianças normalmente falam não. Eu falo isso muito na escola. Então eu falo que pode mais um pouquinho, que bagunça é sempre bom um pouquinho. Na hora da bagunça faz várias bolas e começamos a brincar de um paintball em casa. Bota um móvel, se esconde atrás, puxa um sofazinho, bota um puff no meio do caminho. Já se transformou de um jogo básico uma brincadeira mais divertida em casa. Depois, evidentemente, toda vez que a gente brinca, a gente cata a nossa bagunça. Né? Então, vamos ver quem cata mais rápido. As crianças são movidas a desafios. Né? Todo mundo tem desafio. Né? E vale até um recado importante: desafios, conversando com o pai, com a mãe, com o responsável, não vamos fazer desafio aleatoriamente. Já teve exemplos recentes aí de desafios que não eram bacanas de fazer. Então, desafiou, conversa com o papai e mamãe, vê se vale a pena. E desafio, jogar a bolinha de papel pro alto e pegar, sem deixar cair no chão. Legal. Né? Outros aí a gente precisa estar atento, aproveitar para dar esse recado também. E essa questão de objetos, né, me lembra muito a questão da fase da criança já começar a transformar objetos e reproduzir o dia a dia. Por exemplo, um bambolê. Uma criança pode simular que está dirigindo, imitando o pai e a mãe dirigindo. Com isso, a dica que eu dou: tentar montar uma pista dentro de casa. Com crianças pequenas, então, você bota um bambolê na mão, diz que está dirigindo. A criança vai dar 50 voltas em casa. Você pode começar a introduzir a questão de noções de cores e leis de trânsito, com vermelho, parar, amarelo, seguir. Amarelo, atenção, e verde, seguir, né? Já estava dando a dica do amarelo, corre, né? Então, a nossa prática de trânsito. Então, começar a implementar isso com coisas básicas. O circuito, a criança realmente não vai parar. Experimenta uma cordinha ou a própria linha do piso no chão, botar cadeiras para desviar, para mostrar uma noção de curva e tal. E sinal vermelho, sinal verde seguiu.
Então aí você já começa a trabalhar comando, o quanto a criança responde o seu comando, ou ela simplesmente ignora. Vai ter idade, gente, que é natural. A criança vai ignorar mesmo, que para, né, criança de 1 ano, Sim. 2 anos, 3, o outro é um objeto, e é assim mesmo, o outro vai ser um objeto e acabou. Mas a gente começa a impor, né, que são jogos funcionais, né. Também com objeto, criança um pouquinho menor, já vi agora, assim, por exemplo, acabei de ver a minha prima Rafaela entrou, tem uma filha pequena, né, Cecília, né, jogos de manipulação, né, com objetos de diferentes texturas, né, bolas de diferentes tamanhos, quadrados, tal, jogos de encaixe. Então você trabalha esses jogos de manipulação, né, que é muito importante para esse desenvolvimento cognitivo da criança, noção espacial, né, que aí daí ela já começa a evoluir para o simbólico, para a construção, que é pegar o objeto, organizar por tamanho, por cor, por peso, equilibrar um sobre o outro. A gente começa a ver isso já com crianças de 4, 5, 6 anos que chegam para trabalhar com a gente e ainda não tem tanta essa noção. Então, são objetos simples, né? Às vezes aquele jogo pequeno engenheiro, caso tenha, se não tiver garrafinha tentando equilibrar tampinha de refrigerante equilibrando uma sobre a outra, que você já consegue trabalhar. Os potes da cozinha, eu vi esses dias um meme, a moça quer entreter seu filho, bota para achar todas as tampas do pote da cozinha. Cara, aí eu vou entrar numa fala aqui, até para a gente começar a abordar isso, para o pai refletir, que brincar é coisa séria. Ontem eu ouvi alguém falar, numa live que eu entrei, que não, brincar é só para se divertir. Para mim, o brincar é só diversão. Aí começou a abordar teoricamente, não vou entrar no detalhe, eu discordo um pouco, porque assim, é o que a gente conversa de vez em quando. Quando você tem um olhar de pai e mãe, que você não tem um olhar técnico, que é o nosso, que estudou para isso e entende um pouco e gosta desse assunto também, né? Você não consegue ver o que aquilo ali está trabalhando. E eu acho que o brincar é coisa muito séria, porque você pegar todos os potes de plástico do teu armário e pedir para o teu filho achar as tampas, misturar tudo, se você começar a colocar tecnicamente, por exemplo, primeiro, concentração, vai ter que se concentrar para brincar. Então, já está desenvolvendo a concentração da criança. Segundo, coordenação motora fina, que, né, vai ter que ter tato. Óculo manual, que você tem que estar olhando e procurando. Quer dizer, a gente começar a falar tecnicamente o que desenvolve numa criança uma simples brincadeira, para mim é muito sério. Brincar é muito sério e muito importante, né? E aí eu acho legal a gente tocar um pouquinho nesse assunto, não com termo técnico, mas mostrar para o pai o que é importante, por que é tão importante. Aí você está falando dos materiais de casa, não precisa comprar o brinquedo. Quem está na live aí, você tem uma garrafa PET, você corta ela no meio, cara, ela vira muita coisa. Ela pode virar como você falou da bolinha de papel, aproveita a mesma bolinha que você falou que amassou, fica um pai de um lado, a criança do outro e joga tênis, ping-pong. E aí o mundo da imaginação lá da criança, ela que é especialista, ela vai criar um mundo e a gente entra no mundo dela. E aí entra a coisa séria, né? Fala um pouquinho do que